Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais uma aula super especial aqui do nosso canal. E sim, a aula de hoje é mais que especial porque hoje é meu aniversário. Sim, gente, hoje eu tô quarentando. E já deixa pra mim aí os parabéns aí nos comentários. Outra coisa muito especial que eu sempre comemoro no mês de maio é a data de aniversário que eu comecei a trabalhar com biscuit. Ou seja, esse ano fazem 11 anos que eu trabalho com biscuit, gente. E claro que eu não ia deixar de trazer uma aulinha especial pra vocês aqui, porque o aniversário é nosso, mas quem ganhou o presente são vocês. E aí, pra mim, eu quero que vocês deixem um like aí, compartilhem esse vídeo, vai ser o melhor presente que vocês vão me dar. E a aula não poderia ser outra, né? Até porque faz muito tempo que vocês me pedem esse personagem aqui. Eu tô até vestido a caráter, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas o slogan aqui é o Stitch beijando a Angel. E na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer a Angel, gente. Olha que fofura que ficou essa peça. É uma peça que dá para adaptar aí para fazer topo de bolo. Dá para fazer maior também, né, e construir aí peças decorativas. Dá para usar a imaginação aí e fazer o que vocês quiserem, gente. Essa aula aqui vai ser 100% gratuita, vai continuar aqui no canal gratuita para vocês, tá bom? Não vai pro clubinho. No clubinho nós já temos aí a aula do Stitch, então se você quer aprender a fazer o Stitch, né, tá num tamanho bem maior, né, dá para vocês adaptarem para fazer a Angel também, maior também, né, pela aula do Stitch. Então é só vocês assinarem o clubinho, tem um link na descrição do vídeo. É só você se tornar um membro aqui do canal. Aí vai ter acesso aí a dezenas de aulas. Já temos mais de 100 aulas disponíveis aí, de vários personagens diferentes, em vários temas. E eu tenho certeza que você vai amar aprender cada um deles. Ó, mas hoje nós vamos fazer essa fofura de ETzinha muito bonita. Que é um sucesso, né? O filme também estreia amanhã, né, gente? Não teria data melhor para esse filme estrear, né? O novo filme do Stitch estrear amanhã, o live action. Vamos pro cinema amanhã assistir. Quero pedir também para vocês hyparem esse vídeo, né? Tem a opção agora de você hypar o vídeo para que o YouTube entregue ele aí para mais pessoas. Então isso vai me ajudar bastante também. E é isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos pro passo a passo. E nós vamos começar a nossa peça pela cabeça, claro. E para isso nós vamos usar uma bola de isopor de 80 milímetros, tá, gente? A minha tá até um pouco surrada, mas não tem problema. A gente vai revestir isso com biscuit, né? E essas imperfeições aqui não vão aparecer, não se preocupe. Ó, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a cabeça, né, tanto do Stitch ou da Angel, não é redonda. Então, a gente não pode usar essa bola do jeito que ela tá aqui, né? Então, para isso, a gente vai primeiro fazer um corte nela. A gente vai cortar um terço dessa bola. Almir, quanto que é um terço? Você tem que imaginar essa bola aqui em 3 pedaços, né? Então, você vai tirar um desses pedaços. Ó, um terço é mais ou menos aqui, ó. O meio da bola é aqui. Então, um terço seria aqui. Muito cuidado, né, gente? A gente tá mexendo aqui com estilete. É um objeto bem perigoso, que causa bastante acidentes, então tenham bastante cuidado. Ó, então temos aqui um terço dessa nossa bola de isopor. A gente vai agora tirar aqui, ó, a quina desse corte que a gente fez, né? Ficou essa quina aqui e a gente vai tirar ela. É só a gente cortar também com estilete, dando a volta aqui. E ó, temos aqui uma bola nesse formato, né? Um formato quase que de um disco voador. E é justamente esse formato aqui que a gente precisa para fazer a nossa Angel, né? Ou o Stitch também. Essa mesma estrutura serve para você fazer o Stitch. Lembrando que tem aula do Stitch aqui no clubinho. Ó, vou usar aqui uma lixa. Tô usando essa numeração aqui. Vou cortar só um pedacinho dela. Ó, que é uma lixa d'água, né? E vou passar aqui, ó, toda essa parte que a gente passou o estilete, para suavizar aqui o corte. Não é para desgastar muito o isopor não, tá, gente? É um desgaste leve, só para suavizar aqui esse corte que a gente fez com o estilete, tá bom? Ó, então aqui a gente já tem a base da cabeça. A gente vai fazer agora 2 cortes na diagonal, que vai ser a área dos olhos, tá? Ó, a gente começa aos poucos, né? E se você achar que tá muito raso ainda, então a gente dá uma aumentada aqui, ó. Corta um pouquinho mais e faz a mesma coisa aqui na diagonal, no lado posterior, ó, tá vendo? Desse jeito. Deixa os cortes iguais, ó. Novamente, venho com a minha lixinha e suavizo também o corte nessa região aqui, ó.
Percebam que ficou um espaço aqui, que é o espaço do narizinho. Ó, esse espaço ele precisa ter, ó, mais ou menos 1,5 cm, tá? Que é exatamente a área do narizinho do nosso personagem ou da nossa personagem, né? Fala pra mim nos comentários, vocês estão vindo aqui na aula pra fazer o Stitch ou pra fazer a Angel? A diferença vai ser só alguns detalhes na peça, né? E a cor da massa que a gente vai usar. Mas é isso aqui, ó, gente. Nada mais do que isso aqui, tá? A gente agora vai passar cola nessa estrutura. Tô usando aqui a cola PVA Extra da Tech Bond. E a gente espalha a cola em toda essa estrutura. E vamos deixar essa cola secando. Espeta um palitinho de dente aqui embaixo na base. E finca em outro isopor, né? E deixa essa cola secar. Daqui a uns 15 minutinhos já tá seca. E ó, gente, cola seca. E antes da gente revestir essa estrutura, a gente primeiro vai pegar, lógico, uma referência da peça do tamanho que a gente precisa, no tamanho que a gente quer, né, na verdade. Ó, percebam que a cabecinha aqui, ó, tá praticamente do mesmo tamanho da cabeça aqui da figura. Então isso significa que esse olhinho aqui, ele tá exatamente na proporção que a gente precisa aqui. Então a gente vai pegar o nosso bom acetato. Caso você queira fazer também essa parte que fica em volta aqui do olhinho também enxertado, você vai tirar primeiro, né, o desenho dessa figura aqui no acetato, depois tira o olhinho também. Eu vou fazer pintado, gente, essa partezinha aqui, e vocês vão ver que o resultado vai ficar bom também. Mas é questão de gosto. Se você quiser fazer também essa parte em volta aí enxertada, fica a seu critério. Ó, pego aqui o desenho desse olhinho. Estou usando aqui essa canetinha marcadora. E ó, depois de tirar o decalque desse olhinho, é só a gente cortar. E temos aqui o molde do olho. Então a gente separa ele, deixa aqui do ladinho. E ó, para a primeira etapa da Angel, eu vou usar aqui esse tomzinho de rosa claro. Isso aqui foi massa branca, gente, que eu coloquei. Aqui tem mais ou menos uns 400 gramas de massa, mais ou menos. 50 gramas eu usei de massa rosa escuro, da Inkway, e o restante só branco, gente. Mais ou menos 350 gramas de massa branca para chegar nesse tomzinho aqui que eu achei lindo, maravilhoso. E é ele que a gente vai usar aqui na base da estrutura dela. De toda a nossa peça, né? Ela tem outro tom de rosa também que a gente vai precisar também depois. Mas o tom principal para essa peça é esse rosa aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma boa quantidade que dê para envolver toda a cabeça dela ali, toda a estrutura da cabeça. Para essa primeira etapa eu peguei 180 gramas dessa massa rosa. Isso é só uma média, tá, gente? Que a gente não vai nem usar isso tudo. A gente vai envolver, né, esse isopor. E vamos tirar o excesso de massa que sobrar. Vou abrir aqui com um rolinho. Ó, antes de envolver, vou pegar um pedacinho dessa massa. Estão vendo que tem uma parte bem afundada aqui na estrutura? Eu vou tapar isso aqui, porque eu tô sentindo que isso aí vai deixar a massa com relevo. Então, ó, tapa isso aí, passa o rolinho, para deixar tudo bem nivelado. Ó, vou abrir essa massa numa espessura não muito fina, também não muito grossa, mais ou menos uns 3 milímetros no máximo, tá? É o suficiente. Ó. Quando você vê que dá para revestir toda a estrutura, a gente vem aqui começando por cima. E vai fazendo um carinho para baixo, para não deixar bolha nesse isopor, tá? Ó. Principalmente nessa área aqui dos olhos.
porque por ser côncavo, tá mais propício a acumular ar, né? Então, ó, faz pressão para baixo, joga todo o excesso de massa para baixo. E aqui a gente vai cortar esse excesso. Ó, por isso que eu falei para vocês que era uma média, que a gente não ia usar nem a massa toda. Tá vendo? Aqui agora, ó, a gente puxa esse excesso todo para baixo e para o meio. Vai dar tudo aqui embaixo. E já temos aqui praticamente a cabeça da Angel prontinha, né, gente? Olha isso. A estrutura praticamente pronta. O segredo é você saber como cortar o isopor certinho, saber a espessura certa de massa que a gente precisa para envolver cada etapa da peça. E ó, temos aqui a base do rostinho prontinha. Vou guardar aqui esse excesso de massa. Ó, já venho aqui, defino o meio desse rostinho. Ao meio, onde que é o meio, gente? Aqui, tá dando pra gente ver aqui, né, a saliência dos olhinhos, né, as entradas dos olhinhos. Vem bem aqui no meio, com a esteca de faquinha, ó, e faz essa marcação aqui, bem no meio, tá? Ó, vou usar essa outra faquinha, mas poderia ser até essa aqui mesmo. E vou puxar a primeira lateral da boquinha dela, ó. Vem reto. E vai curvando lentamente para formar o sorriso, tá? A gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Tem que deixar tudo bem simétrico, tá? Então vai com cuidado, respira fundo. Ó. Dá aquele confere. E tá aqui, ó, sorrisinho dela prontinho. Deixa tudo bem marcadinho. Aqui a gente vai fazer ainda a covinha do sorriso, né? Mas por enquanto é isso aqui, tá? Próxima etapa, vamos marcar os olhinhos, né? Enquanto a massa tá fresquinha ainda. Para isso a gente vai usar o molde que a gente fez de acetato. Eu gosto de passar um pouco, bem pouco, gente, creme Nivea nele, para não acontecer dele ficar grudado na massa, né? Então a gente passa só um pouquinho, ó, tira bem o excesso. Ó, então a gente vem aqui, ó, essa pontinha do olho, ela precisa ficar na direção da fuça, que vai ser bem aqui no meio. Então a gente vem com esse molde, posiciona ele, ó, vai ser bem aqui. Opa, pera. Isso mesmo, bem aqui. Não pode ficar muito alto, mas também não pode ficar muito baixo, tá, gente? E ó, pressiona. Vou pressionar aqui com o dedo mesmo, até o molde ir afundando aqui nessa massa. Pressiona. Ele afundar bem. Ó, tá vendo? Depois que ele afundou bem na massa, a gente vem aqui, pode vir até com a ponta da estequinha mesmo, ou então com um alfinete. E a gente tira esse molde, ó. Do jeito que a gente tira ele aqui, a gente precisa virar o lado certinho, para ele marcar na posição correta também do outro lado, ó. Posiciona bem aqui. Opa. Ó. Precisa vir com o molde certinho, gente. Ó, virou. Posicionou bem certinho aqui. A pontinha de trás aqui, ela precisa ficar mais erguida, né? E a pontinha de baixo mais centralizada, apontando para o nariz. Quando a gente vê que está na posição certinha, a gente vem e faz a mesma coisa, ó. Afunda na massa.
vai pressionando para esse molde ir marcando na massa de biscuit, tá? Remove o molde novamente. E, ó, bem marcadinho, bem centralizado. Aqui ficou até a marca da canetinha, né? Se você não quiser que fique com essa marquinha aqui, que não vai ter problema nenhum, que depois a gente vai colocar a massa preta, né? Mas para evitar isso aqui, a gente poderia ter limpado com álcool, né? O acetato antes de fazer a aplicação. Mas não vai interferir em nada não, tá bom? Ó, cabecinha pronta, né? A gente vai deixar isso aqui secando por enquanto. Para a base do corpinho dela, bolinha de 40 milímetros. Pode passar cola também, igual a gente fez na base da cabeça, mas aqui eu não vou passar. 80 gramas da mesma massinha rosa que a gente usou na cabeça. E ó, aqui a gente vai sovar bem essa massa. Faz uma bolinha, vai fazer aquele... vai encapar daquela forma mais antiga, né? E também é bem simples de fazer, né? Faz uma bolinha com a massa, deixar a bola bem redondinha. Ó, pega a bola de isopor e vou afundar ela aqui na massa. Puxo todo o excesso de massa para cima. Para ir envolvendo na bola. Ó. Aqui vai ser a parte de baixo, o corpinho. Vou deixar no formato de pera, né? Ó, quase que uma pera. Veda bem aqui essa emenda. Onde a gente vai fazer o pescoço. Ó, a bolinha vai ficar bem aqui na base do corpinho, tá vendo? Aqui é tudo massa. E agora a gente vai dar aqui o formato que esse corpinho tem que ter, né? Ó, aqui vai ser as costas dela, então eu venho aqui com o peito da mão, empurro, pra criar tipo uma bundinha aqui atrás, tá vendo? Ó, empurra bem. E aqui vai ser a parte frontal desse corpinho. Ó, já vou fazer aqui o pescoço dela. Vou usar aqui o cabo do pincel modelador. E venho formando aqui o pescoço da Angel, ó. Vai empurrando. Até essa massinha aí saltando aqui do corpo dela. Ó. Aqui é os ombros. O bumbumzinho dela, né? O popozinho que é aqui pra parte de trás do corpinho. E agora a gente vai deixar aqui secar, né? Deixa a cabeça secar também, para poder a gente dar continuidade, né, essa modelagem, ó. Deixa ela com uma leve cinturinha também aqui. Depois de fazer essa base aqui, a gente vai deixar secando. Tá, ó. Base do corpinho é isso aqui. Ó, gente, outra coisa que nós vamos tirar o molde também é da orelhinha dela, né? Vou usar aqui, ó, a mesma figura, né? E a gente vem aqui, ó, tira todo o decalque dessa orelhinha. Ela ficou um pouco tortinho, mas na hora de cortar eu arrumo direitinho. Esse molde vai servir para as duas orelhas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ó, tem com a tesoura bem retinha. Vou tirar aqui essa canetinha, né? A gente pode usar aí um paninho com álcool. E limpa aqui esse... Ó, tirei aqui a pintura da canetinha.
Eu vou pegar aqui uma pequena quantidade de massa, daquela massinha rosa que a gente usou pra cabeça. Vou abrir aqui uma espessura fininha, tá? No máximo aí 2 milímetros. 1,5 milímetro. Ó, abre de uma forma que caiba o molde aqui dentro, tá? Mas a gente não vai cortar agora. Primeiro, nós vamos abrir mais uma pequena quantidade de massa, só que de um rosa mais clarinho. Eu peguei esse mesmo rosa aí e dissolvi com mais massa branca até chegar nesse tomzinho aqui, ó. Um rosinha bem suave. Separa esse aqui. Abre esse outro aqui. Tentar abrir ele um pouco mais fino do que aquele outro ali, que é aquele outro tomzinho de rosa. E ó, a gente vai sobrepor um sobre o outro. Ó, desse jeito. Faz um carinho para as massas se fundirem. E agora sim, a gente vai pegar aqui o nosso molde. Vai sobrepor aqui entre as duas massas. Eu passei um pouco de creme Nivea já nele. E para cortar eu vou usar um palitinho de dente, gente. Pode usar um alfinete se você achar mais seguro. Pode usar, né, uma esteca de faquinha. Eu vou usar um palitinho de dente mesmo, ó. A gente vem passando, contornando aqui esse molde de acetato, ó. De um lado, do outro. Vou cortar aqui essa pontinha que ficou. Tiro esse molde. Ó, como eu passei o creme Nivea, tá vendo como ele sai com facilidade? Suavizo aqui, ó, toda a marca do corte. Essa orelhinha daqui, ela é a esquerda. Então eu vou dobrar aqui, ó. Faz uma dobrinha aqui desse lado. Ó, desse jeito aqui. Belisca aqui essa pontinha. E deixa ela desse jeito aqui pra gente encaixar lá na cabecinha da Angel, tá? Ó, a orelhinha é isso aqui, gente. Tá vendo? É isso aqui, não tem muito segredo. O segredo aqui é a gente deixar ela secando, né, em cima de um EVA ou em cima de uma esponja, como eu vou fazer aqui, ó. Deixar ela, manter ela nessa posição aqui, dá sempre uma conferida pra ver se ela continua nessa posição. E a gente vai fazer agora a esquerda, a direita no caso, né, essa aqui é a esquerda. E é isso aqui, tá? Deixa secando pelo menos de um dia pro outro, pra poder a gente encaixar lá na cabeça. Ó, gente, para as anteninhas dela, eu peguei aqui uma pequena quantidade de massa, mais ou menos 7,5 gramas, 8 gramas no máximo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Sova bem essa massa. Mesmo rosinha que a gente usou na cabeça, tá? Faz um rolinho. Pode usar até aqui o alisador, ó. E vamos alongar esse rolinho aqui, ó. Fazer um rolinho bem longo. Ele precisa ficar mais ou menos na espessura de um palito de churrasco. Não muito fino, também não muito grosso. Esse rolinho aqui vai servir para as duas anteninhas. A gente vai dividir aqui no meio. Ó, dobra bem aqui no meio. Corta. Deixa essa pontinha aqui, ó, mais arredondada. E essa pode ficar assim mesmo. Com o formato do corte mesmo da tesoura, tá? E essas anteninhas ficaram com mais ou menos 14 centímetros. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar elas no formato de S. E vai deixar secando em cima de uma esponja, tá? Ó. Vai deixar assim e vai deixar secando em cima da esponja. E ó, gente, base da cabeça seca. Deixei secar de um dia para o outro. Então agora a gente vai enxertar os olhinhos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é usar aqui o pincel de água.
para hidratar bem aqui o biscuit já seco. E a gente vai usar aqui a massa preta. E qual a quantidade que a gente vai usar para cada cavidade? Ó, para esse tamanho que eu estou fazendo aqui, eu vou usar 1 grama de massa para cada olhinho. Ó, 1 grama. Vai ser o suficiente. Sova bem essa massa. Bolinha. Ó, em seguida a gente faz um quibezinho. Já quase que no formato ali, né, da cavidade. E dá uma leve achatada nele. E a gente vai deixar ele menor do que a cavidade e vai espalhar essa massinha dentro da cavidade, ó. A gente deixa ela menor, tá vendo? E agora que a gente vai espalhando aqui dentro. Deixando sempre o centro dessa massinha mais arredondado e as bordas a gente vai achatando para deixar ela mais nivelada com a cabeça da nossa personagem, tá? Ó. Percebam, tá vendo que o meio tá mais boleado? E é desse jeito mesmo. Faz um carinho com o peito da mão para deixar a massa bem lisinha. Ó, e agora a gente vem aqui, ó, com o pincelzinho modelador bem de leve. Porque como é massa preta, a gente tem que ter muito cuidado, que a massa preta ela mancha, principalmente cores claras, né? Então, eu nem vou passar mais água aqui, porque pode manchar o rosa, gente. Então, passa de levinho aqui, ó, o pincelzinho. Só para deixar tudo bem selado, bem vedado. E vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Tá? Já vou passar a aguinha novamente. E vamos repetir a mesma aplicação que a gente fez aqui. E ó, olhos enxertados. Vamos agora fazer 4 enxertos muito importantes. São enxertos bem simples de fazer, né? Para quem tem medo aí de fazer enxerto. Ah, eu não gosto de fazer enxerto. É um enxerto bem simples. Vou pegar aqui primeiro mais ou menos meio grama de massa aqui, ó. 2 bolinhas cada uma com mais ou menos meio grama. E a gente vai fazer um rolinho, uma minhoquinha. Ó, faz as duas do mesmo tamanho, mesma espessura, mais ou menos 2 centímetros cada uma. E a gente vai vir aqui, ó, bem na curvatura aqui do rostinho, ó, bem aqui em cima, dos dois lados. Passa a água. Ó, dobra um pouco essa massinha e vamos acomodar ela bem aqui, ó, como se fosse um supercílio. Ó, venho nas pontinhas aqui, enxerto, vem contornando aqui toda a volta dessa massinha, ó, com a pontinha do pincel modelador. Até enxertar toda essa massa. Passo o pincelzinho de água. E a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado com essa outra massinha aqui. Reforço novamente esse lado. Venho aqui com a minhoquinha de massa. Dobro. E repito a mesma coisa. Ó. Coloca na mesma posição para deixar tudo bem simétrico. Ó. E repete a mesma coisa. Enxerta. E agora mais 2 pequenos enxertos aqui no finalzinho da boca. Bem no cantinho aqui, ó.
a gente vai fazer, ó, mais ou menos uma bolinha menor do que uma ervilha. A gente faz uma vírgulazinha com essa massa, ó. Vem aqui bem no cantinho da boca e aplica nessa posição. Enxerta, começando aqui pelas pontinhas e depois toda a volta da massa. Ó, aqui tem uma bochechinha, né? A bochechinha dela, para dar esse ar de sorriso. Pega aqui o pincelzinho modelador menor. Opa, ó, tava com um pouquinho de massa preta. Espalha bem. Enxerta bem, né, na verdade. Ó, vou repetir a mesma coisa desse lado aqui. Ó, gente, para o narizinho dela eu vou fazer uma mistura de massa ametista. Esse aqui é o tomzinho ametista, ó. Massa já tingida da Inkway. Com branco, ó. Vou usar um pouco mais de branco do que ametista. Para dar um tomzinho de lilás mais clarinho. E vai combinar mais com ela, né? O narizinho dela é um pouco mais delicado do que o do Stitch, né? O do Stitch é bem grandão. Então, para esse narizinho dela, a gente vai usar 6 gramas dessa massinha ametista. Ó, tem até um pouco menos de 6 gramas aqui. Vou reservar esse restante da massa aqui que a gente vai usar no pezinho dela, nos dedos. Ó, aqui a gente vai fazer primeiro uma bolinha. Ó, bem redondinha. Dá uma leve achatada nessa bolinha. E belisca aqui a base dela. Tô deixando esse formato mais triangular. Tá vendo? É quase como se a gente fosse fazer um coração, só que sem aquela divisão aqui no meio. Tá? Ó. Dá um confere primeiro, ó. Gente, eu acho que ainda tá grande. Vamos usar só 5 gramas de massa, tá? Acho que ainda tá um pouco desproporcional ali para referência. Então vou usar aqui, ó, 5 gramas de massa. Pronto. Ó, agora sim. Tá ok. Lembrando que essa massa vai secar ainda, ela vai encolher um pouco, né? Vou fazer aqui, ó, as cavidades do narizinho dela. Que é aqui na lateral. Ó, pressiona aqui a pontinha do pincel de um lado. Pressiona aqui do outro. Agora eu vou passar aqui, ó, água. Até essa massa soltar a colinha, ó. A gente vai usar a própria cola aqui da massa para fixar esse narizinho, ó. O centro é aqui, né, onde a gente fez a marcação com a esteca de faquinha, então esse narizinho ele precisa ficar bem centralizado aqui. Desse jeito, ó. Faz uma leve pressão. Para ele se unir, precisa ficar um espaço, né, ali para os olhinhos não vão ficar grudados com o nariz. Mas a gente precisa fazer uma pressãozinha para ele se unir na massa rosa, baixo já seca. Né, ó. E ó, gente, a base do corpinho secou por mais ou menos umas 8 horas. Já tá bem firme, mas a gente ainda consegue fazer algumas alterações. Ó, por exemplo, aqui nas costas eu vou reforçar um pouquinho mais. Aqui em volta do pescoço também, né? Que com a retração da massa, ela cedeu um pouco. Mas a gente consegue ainda fazer algumas alterações, tá vendo? Mas já tá bem firme, ó. Então a gente já consegue continuar aqui a modelagem.
Vamos agora fazer o rabinho dela. O rabinho é bem delicado, né? Mais ou menos 4 gramas de massa para esse rabinho. Bolinha. Ó, e vamos enxertar essa bolinha aqui atrás. Espalho aqui a água. E venho com essa massinha, ó. Faço uma leve pressão, bem aqui no meio. E a gente pode deixar assim se quiser, né? Mas eu acho que fica mais legal a gente enxertar. Ó. Passo o pincelzinho aqui em toda a volta. Passa a água para dar uma continuidade nesse enxerto, né? Olha, aqui é só a gente caprichar no pincel modelador e na água. E vamos ter aqui um rabinho muito bonitinho. Ó, rabinho da Angel já enxertado. E agora vamos para as perninhas. Ó, para cada perninha a gente vai usar 20 gramas da mesma massinha rosa. Ó, passou um pouquinho. Mas tá bom aqui. Sova bem a massinha. A gente vai fazer ela sentadinha, né? Mas pode fazer ela em pé também. Só que para fazer ela em pé a gente precisa deixar primeiro essa perninha secada na posição correta e depois a gente enxerta essa perninha no corpinho. Ó, bolinha, rolinho. Esse rolinho aqui ficou com 4,5 cm mais ou menos. Vou pegar aqui uma estequinha de agulha e venho aqui em mais ou menos 1 centímetro desse pezinho. Marco toda a volta aqui, ó. Suavizo aqui a marcação. E achato. Ó. Ele vai ficar assim. Puxa. Essa parte superior aqui, ó, para formar os dedinhos. E a gente vai fazer mais 4 marcações aqui, ó. Na verdade, 3. Vai marcar 3 vezes para formar 4 dedinhos, ó. 1, 2, 3. Então aqui a gente tem um dedinho aqui. Outro aqui. O terceiro. E o quarto. Ó. Vou dar uma reforçada. Reforça todas as marcações. Ó, com a própria parte boleada aqui da esteca, eu marco aqui onde vou vir também as unhas dela. Com um boleador um pouquinho maior, eu marco aqui o meio também do pezinho, tá? Ó, e temos aqui já um pezinho pronto, uma perninha pronta no caso, né? E é só a gente enxertar ela bem aqui na lateral do corpinho. Vamos primeiro passar água. Ó, espalha bem essa aguinha aqui. E vamos aplicar essa perninha. Vem aqui, ó. Força ela contra a massa já seca. Vai ajustando para ela não perder a forma. E agora é só a gente enxertar. Passa a água
Passa o pincel modelador e vai enxertando essas perninhas, ó. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pode pegar até o pincelzinho menor, passar aqui nesse cantinho. Vou repetir a mesma coisa desse lado e já volto. Para fazer a pintura da nossa peça, eu vou diluir aqui tinta na cor Rosa Crush, da Tech Bond, da linha de tintas artísticas aí da Tech Bond, maravilhosas, tá? Vou diluir aqui com tinta branca, para deixar um rosa mais clarinho, e coloquei um pouco de água também, gente, para ficar uma tinta mais ralinha. Ó, dilui bem, para deixar um tomzinho bem pastel, bem mais claro ali do que a massa que a gente tá usando, né? Agora eu vou pegar aqui a tinta e a gente vai fazer o contorno aqui do olhinho dele. Gente, não é difícil de fazer isso aqui. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer isso aqui, mas não é difícil. A gente vai usar a própria curvatura aqui, ó, do supercílio que a gente fez para iniciar, né, essa pintura. E a gente vai vir aqui, ó, só uma películazinha aqui na borda do olhinho. E é só isso, gente. É tipo uma máscara. Na dúvida, pega a imagem de referência aí que a gente tá usando aqui, ó, e usa ela para pintar também, entendeu? Ou você pode fazer também, né, um molde ali com acetato, fazer a massa enxertada, que eu acho que vai dar um trabalho a mais, tá? Mas é questão de gosto aí de cada um, né? Cada um faz a técnica que achar melhor. Eu acho que essa aqui é bem mais prática, né? E é isso aqui, ó. Carregou aqui o pincelzinho, eu tô usando esse pincel, mas pode ser até um pincel diferente também. Ó, começo contornando aqui essa curvatura que a gente fez de massa com supercílio, que aqui é o supercílio, na verdade, né? E vem preenchendo todo esse espaço aqui, ó, com a tinta. Ó, já sigo aqui o próprio caminho ali do supercílio e venho aqui em volta do olhinho, né? Aqui próximo do nariz a gente vai fazer só um leve contorno, né? Aqui embaixo também, ó. Vem bem de leve e vai abrindo mais essa pintura. E, ó, é isso aqui, tá vendo? É um formato meio que amendoado, né? E agora é só a gente preencher todo esse espaço aqui. Dá 2 demãos aí de preferência, né? Ó, como já tá ficando bonita, gente. Olha que legal que já tá ficando. Olha que ainda faltam vários detalhes, né? Mas pra vocês verem que não é esse bicho de 7 cabeças essa pintura. Tá? Ó, vou continuar aqui e já volto. E ó, gente, tem a primeira demão, tá vendo? Depois vou dar uma segunda demão. Foi assim que ficou. Aqui embaixo também da boquinha a gente vai pintar. Ó, tem o risquinho da boca aqui, né? Então, ó, todo esse risquinho aqui pra baixo a gente vai pintar. Usa aqui, ó, a covinha que a gente enxertou como um ponto de partida e vem aqui, ó, como se estivesse contornando o queixo dela. Ó. Passa bem aqui embaixo e vem interligando aqui, ó, com a outra covinha e pinta também. Preenche tudo aqui embaixo, do risquinho da boca para baixo, pinta tudo. Também vou dar 2 demãos aqui. Olha só como já tá criando aqui as características, né, da Angel. Só, gente, poucos enxertos. A gente vai colocar mais um enxerto aqui acima do narizinho ainda, tá? Poderia até ter colocado antes, só que eu acabei esquecendo. Aqui na volta do olhinho também, a gente se borrar, a gente passa um palitinho de dente com algodão, ou até um cotonete mesmo, né, pra limpar. Já vou aproveitar essa mesma tinta também pra pintar aqui, ó, a barriguinha dela. Que é muito importante também pintar essa região aqui. Ou se você preferir, pode fazer de massa também, né? A massa rosa clarinha, aquela mesma que a gente usou lá na parte interna da orelha.
Mas aqui a gente tá querendo agilizar o processo, né? Então, vamos fazer da forma que dá um bom resultado e que é mais rápido de executar. Ó, quem preferir faz o desenho primeiro com grafite, né? Desenha aqui tipo uma pera, esse formato de pera, e depois vem pintando. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, dá pra fazer direto com o pincel mesmo, gente. Eu ainda vou cortar aqui a pontinha desse pescoço dela, mas a gente já pinta ele também. Aqui também a gente vai dar 2 demãos, tá? Tô pintando primeiro antes de colocar os braços, porque fica até mais fácil também, né, gente? Pra colocar os braços depois que já tiver pintado. Ó, vou dar 2 demãos. E ó, gente, assim que tá ficando a cabeça. Falta um detalhe muito importante que eu já deveria ter feito, né? Mas eu deixei secar um pouco mais aqui o narizinho dela, pra poder fazer aqui essa preguinha que tem aqui acima do nariz, ó. Entre o nariz e a testa dele, né? Deles, né? Tanto do Stitch. A Angel também tem esse voluminho de massa. Vou pegar aqui, gente, menos de meio grama de massa, gente. Uma bolinha bem pequenininha. Acho que aqui ainda tá muito. Ó, uma ervilha, praticamente. Faz um quibezinho. Eu vou alongar ele um pouco mais. Vem bem aqui acima do nariz, ó. Coloca bem no meio. E faz pressão aqui em volta. Ó, uma leve pressão. Passar mais um pouquinho de água aqui. E a gente já vem aqui com o pincelzinho modelador, rejuntando aqui essa massinha em volta desse narizinho dela. Ó, tá vendo? Pode rejuntar bem. Se quiser um voluminho maior de massa, né, é só colocar um pouco mais. Eu acho que aqui é o suficiente. Vamos deixar secar agora tudo isso para poder finalizar a montagem da peça. E ó, gente, já vou aproveitar para finalizar aqui a pintura do olho. Vou usar aqui uma gotinha de tinta preta diluída com água, um pincelzinho filete. Carrego aqui esse pincelzinho na tinta. E a gente vai fazer tipo uma sobrancelha. Que na verdade não é bem uma sobrancelha, né? É como se fosse um contorno aqui desse olhinho. A gente vai seguir aqui a cavidade aqui do supercílio. Vem com esse pincelzinho aqui, ó, contornando toda aquela pintura que a gente fez. Tá vendo? Eu devia ter carregado mais a tinta, o pincel tava muito molhado ainda. Mas é isso aqui, tá? Ó, vou reforçar aqui. Tá? Respira fundo. Tá vendo? Repete a mesma coisa do outro lado também. Ó, faz bem direitinho, não precisa contornar tudo, né? Só o arco aqui em cima. Ó, pra finalizar essa pintura, eu vou fazer um cílio nela também, né, gente? Eu vi várias figuras dela com cílios, inclusive essa imagem que eu peguei de referência aí, ela tem, né, um cíliozinho aqui. Bem no cantinho aqui do olho. Então, ó, a gente puxa uma perninha aqui e faz um cílio de gatinha nela. Não precisa ser nada exagerado, né? Acho que só esse tracinho aí já é o suficiente, já dá um charme aí que ela precisa, que ela pede, né? Deixa bem simétrico aqui do outro lado também, ó. E a pintura em si, né? A gente finaliza ela aqui. E agora a gente já vai fixar aqui, né, as orelhas e as anteninhas dela. Ó, as orelhas já secaram aqui de um dia pro outro, mas a gente ainda consegue dar uma movimentada nela, caso você ache necessário. Aqui eu vou dar só mais uma entortadinha nela, para deixar ela mais... Ó,
Ó, mais abertinha desse jeito aqui, tá vendo? E repete a mesma coisa com essa daqui, ó. Dá uma puxadinha pra cá, outra pra lá. Aqui a gente vai precisar colocar nada, gente, nem arame nem nada. A gente vai fixar ela desse jeito aqui, ó. Pelas pontinhas aqui, na lateral da cabeça. Vocês vão ver que é bem simples, não tem nenhuma dificuldade. O que a gente precisa saber aqui é o local onde a gente vai perfurar essas orelhinhas, ó. Que é bem aqui, na continuação da boca dela, tá vendo? A boca dela termina aqui. Então, mais pra cá um pouquinho, 1 centímetro depois, é onde vai vir aqui essa orelhinha, tá? Então, ó, a gente vai já fazer o furo aqui, ó. Vou usar essa esteca lápis. Já faz o furo aqui, ó, com a estequinha, encaixando na posição que você quer encaixar essa orelha, ó, que é assim, tá vendo? Ó, desse jeito. Então, aqui, ó, no mesmo lugar aqui, do outro lado, a gente vai fazer também um furinho, ó. Dá aquele confere, perfura, a mesma coisa. A estequinha precisa entrar na posição que a orelha vai entrar, entendeu? Então, aqui, ó, eu vou usar só cola instantânea por enquanto, gente. Ó, uma gotinha de cola instantânea, não precisa de arame, de nada. Só dessa colinha mesmo, porque o que vai segurar essa orelha aqui vai ser o enxerto que a gente vai fazer em volta dela, tá? Ó. Segura até a cola instantânea fazer efeito. E é só repetir a mesma coisa do outro lado. Ó, só depois que a cola instantânea fizer efeito, a gente vem com um pincelzinho de água aqui em volta. Passa a água em toda a volta aqui do encaixe da orelha. Vamos pegar uma pequena quantidade da massinha rosa, do tomzinho mais escuro, ó, que é o tomzinho que a gente usou na cabeça. Ó, menos de meio grama, gente. Faz uma minhoquinha e passa aqui em volta. Isso vai segurar melhor a orelha, vai dar o acabamento aqui do encaixe também. E vai dar mais segurança aí pra nossa peça. Ó, faz um enxerto com um pincelzinho modelador. Usa também um pincelzinho de água. Passa a água aqui, ó. Toda a volta. Finaliza o enxerto e repete a mesma coisa na outra orelhinha. E olha isso, que lindinha que já tá ficando. E agora vamos fixar as anteninhas. Olha a importância da gente deixar primeiro secar para depois, né, a gente fixar na cabeça. Para manter aqui a posição que a gente precisa que fique, né, gente? Que é essa aqui, ó. Vou fazer um corte aqui nesse lado, ó, nesse lado retinho aqui, que é o lado que a gente vai encaixar lá na cabeça, né, ó. Tiro só a pontinha para facilitar aqui o encaixe do arame galvanizado. Tem aqui mais ou menos 3 centímetros de arame galvanizado. Esse aqui é um arame 16, mas pode ser qualquer arame que você tenha aí que seja mais firminho. Lembrando que biscuit não é brinquedo de criança, né? Isso aqui a gente não pode dar para uma criança brincar, né, minha gente? Ó, tem coisas que podem machucar a criança, né? Isso aqui é decoração, é colecionável, né? Não é brinquedo de criança aí menor de 3 anos de idade, né? Crianças que não vão saber o que estão fazendo com uma peça de biscuit dessas, né? Então, ó. Agora a gente vai perfurar aqui o topo da cabeça dela. Ó, bem aqui atrás daquelas pálpebras que a gente encaixou, né? Mais ou menos 2,5 centímetros de distância aqui, ó. Uma anteninha da outra. Né? Então, vou marcar até com o próprio paquímetro aqui o lugar onde eu vou perfurar. Ó, tá vendo? Bem no meio. Vou perfurar aqui com o próprio arame. Dá primeiro aquele confere, né, pra ver se nessa posição realmente tá legal. Ó, pra mim tá ótimo aqui. Então agora a gente vem com a cola. Vou colocar primeiro uma gotinha de cola instantânea. Depois que essa cola secar, a gente vai fazer aquele mesmo arremate que a gente fez ali em volta da orelhinha dela, tá? A posição correta dessas anteninhas ficarem é essa aqui, ó, afastadas uma da outra. Ó, assim mesmo. Vou colar a outra ali também. E depois que a cola secar, a gente vai fazer esse arremate aqui em volta. Ó, gente, vou fazer ela segurando o coraçãozinho. Então, já vou deixar esse coraçãozinho secando. Ó, tem um pouco mais de 16 gramas de massa
rosa escuro. Esse aqui é um tomzinho da Inkway, né? Ó, faz uma bolinha em seguida uma coxinha. Tá chata aqui essa coxinha, ó. Reforça aqui a pontinha dela. Um coraçãozinho bem básico, bem simplesinho. Essa parte mais redonda aqui, ó, a gente marca o meio com a estepinha de gravata. E abre aqui. Desse jeito, ó. Temos aqui um coraçãozinho bem bonito. Pode até abrir um pouquinho mais o bumbumzinho aqui do coração. Ó. Para deixar ainda mais bonitão, a gente vai aplicar aqui um pouquinho desse pozinho brilhante da Saramanil, é o Prata Noivas, que tem um brilho muito bonito, ó. Vou aplicar aqui com a massinha ainda úmida, para ele grudar bem. E vou deixar esse coraçãozinho secando. Para quando a gente for aplicar os bracinhos, né, da Angel, a gente coloca segurando o coraçãozinho. Mas você pode fazer outra coisa, pode fazer ela segurando a xepa também, né? Tem aula da xepa aqui também no canal. Fica aí a critério de cada um o que ela vai estar segurando. E ó, gente, agora vamos aplicar aqui as unhas. Vou usar aqui a massinha que a gente usou, a mesma massinha que a gente usou no narizinho. A gente vai usar para fazer as unhas e também para fazer aquela bolinha que tem na palma do pezinho. Na palma do pezinho, tá certo isso, gente? Na planta do pezinho, eu acho, né? Ó, vou pegar logo aqui duas bolinhas do mesmo tamanho, menores do que ervilhas, ó, gente. Bem pequenininhas, tá vendo? Precisa ficar do mesmo tamanho aqui as duas, ó. Venho aqui no meio do pezinho, passo a água, espalho bem essa água, venho com essa bolinha bem aqui no meio e aperta, ó. Esse pezinho ainda não tá completamente seco não, viu? Não faz 4 horas que a gente modelou eles, mas já dá pra gente fazer essa etapa aqui, ó. Pressiona bem essa massinha lilás. E agora vamos para as unhas. Para as unhas a gente precisa também seguir, né, um padrão aqui no tamanho. A gente pode fazer todas as bolinhas primeiro. Ó, no caso vão ser 8, né? São 4 unhas em cada pezinho. Ó, faz aqui as 4 bolinhas. No caso pode fazer já as 8, né? E vamos colar com cola branca, tá, gente? Aqui tem que ser com cola branca. Não vamos passar só água não, porque não vai segurar, depois pode soltar. Então vamos passar cola, 8 bolinhas. Cola branca. Aplica a cola branca e vem com a bolinha. Vamos fazer isso em cada um dos furinhos que a gente deixou aqui, ó. E ó, gente, vamos finalizar agora essa pintura, né? Dessa peça ela tem alguns detalhes que o Stitch não tem, né? Por exemplo, nas anteninhas ela tem aqui uns detalhes aqui em lilás, que eu vou colocar aqui, ó. Com o pincel a gente vem aqui, antes do finalzinho aqui dessa antena. E pinta aqui um tracinho. Ó. Eu não poderia ter pintado isso antes? Poderia, gente. Eu que esqueci de fazer isso. Mas dá pra pintar de boa aqui, ó. Tá vendo? Um tracinho de mais ou menos 1 centímetro. É, mais ou menos isso. Faz de um lado, repete do outro também.
Aqui na orelhinha também, ó, na parte de trás da orelha. Na pontinha da orelha também a gente pinta aqui, ó. Dá 2 demãos, tá, gente? Dá essa primeira demão, deixa secar. Depois dá uma segunda demão. Pra ficar mais bonitinho, ó. Vou até pintar aqui na frente também. E a gente repete a mesma coisa nas 2 orelhinhas, tá? Ó. E para finalizar a pintura desses olhos, a gente precisa fazer aqui, ó, um pontinho de luz aqui em cima de cada olhinho, para deixar aquele olho bem bonito, bem destacado. E eu vou usar aqui esse boleador maiorzinho aqui, ó. Aqui eu tenho tinta branca que eu já diluí com água. Pego meu boleador, carrego aqui na tinta, ó. E a gente vai carimbar bem aqui, ó. Desse jeito, tá vendo, gente? Vamos repetir a mesma coisa do outro lado, seguindo aqui a simetria, né? Carrega aqui, ó, pincelzinho na tinta, carimba aqui no olhinho dela. E olha que coisa linda que ficou a nossa Angel. Deixa essa tinta secar pra gente poder fazer os últimos acabamentos aqui de sombreamento, né? Com paletinha de sombras, giz pastel. Ó, gente, base do corpinho pronta. Eu vou só cortar aqui, ó, fazer aquele corte de encaixe que eu sempre falo pra vocês, que é pra cabeça encaixar melhor. Então a gente vai tirar aqui, ó, só essa tampinha aqui do pescoço, pra deixar mais reto aqui, ó, pra receber a cabeça. Tá vendo? Prontinho. Já vamos colocar aqui o coraçãozinho, né, que ela vai estar segurando, ó. Então vou colar esse coraçãozinho bem aqui no meio do peito. Vou usar aqui cola instantânea mesmo. Ó, gotinha de cola aqui no meio. E aplico esse coraçãozinho. Mas claro que se você fazer a mãozinha dela aqui no meio das pernas, ela sentadinha, dá pra fazer também. Mas aqui a minha ideia é que ela fique segurando esse coraçãozinho aqui no meio da barriguinha. E vamos lá, vamos para os bracinhos. Ó, para cada braço, 18 gramas da mesma massinha rosa que a gente usou na base do corpo, que a gente usou na cabeça. Sova bem. Bolinha. E dessa bolinha a gente vai fazer um rolinho. Um lado levemente mais grossinho, ó, e o outro lado mais fininho. Ó, esse bracinho precisa ficar com 5 centímetros de largura. Igual a gente fez no pezinho, ó. Aqui a gente vai tirar um punhozinho dela, né? Suaviza. Já puxo aqui, ó, o polegar. E deixo aqui o espaço para os outros 3 dedinhos, ó. Polegar. Depois do polegar tem mais 3 dedos aqui nesse voluminho de massa. Então, ó, vem ajustando aqui o punho. Vou dar uma curvadazinha aqui também, ó. Colocando aqui a divisão do antebraço. Ó, marcar aqui com a estequinha de agulha também. Esse antebraço. Mas sem esquecer dos outros dedinhos aqui, ó. Polegar. Vou usar uma estequinha de gravata para dividir aqui os outros dedinhos, ó. São 4 dedos, né? Marcar aqui o encaixe das unhas. Reforço aqui o punho. Reforço aqui o antebraço. Eles têm aqui essa
essa partezinha aqui, ó, que vai pro ombro mais fininha, né? O antebraço é mais grossinho, é uma característica tanto do Stitch quanto da Angel também. Reforço mais um pouco aqui essa mãozinha. E agora sim tá pronta pra gente colocar aqui, ó. Desse jeito, segurando o coraçãozinho. Primeiro eu vou passar água aqui no ombro, onde a gente vai encaixar, fazer o encaixe aqui, né? Espalha bem essa aguinha aqui no ombro. Já no coração eu vou colocar uma gotinha de cola instantânea pra gente já prender essa mãozinha no coração, ó. Aqui na lateral. Posiciono primeiro aqui a mãozinha e depois venho aqui, ó, pro ombro. Enxerta bem isso aqui, tá? Ó, arrumo bem certinho esse bracinho. Vai passando água e vamos enxertar com o pincel modelador sem perder tempo para essa massa não ir ressecando. Enxerta bem aqui certinho, ó, o limite aqui do pescoço. Ó. Ajusto os dedinhos também aqui para ficar bem apoiadinho no coração. E as unhas, depois que secar, a gente vai fazer igual a gente fez ali no pezinho. E ó, gente, bracinho enxertado, agora eu vou enxertar do outro lado, né? Mesma coisa. Mesma técnica. Agora vamos dar aquela sombreada nela, né, gente? Que é de lei. Vou usar aqui esse rosinha aqui mais intenso, ó. Pra dar uma ruborizada aqui nas bochechinhas dela. Ó, passo um pouco também aqui na parte interna das orelhas. Vou passar um pouco na testa também. Ó, nada muito exagerado. Aqui nessa parte interna da boca. Também vou usar um pouco desse rosa. Só para dar um destaque a mais aqui nessa boquinha dela. O rostinho mais forte aqui dentro das narinas. E prontinho, gente. Sombreado é só isso aqui, né? Não pede mais do que isso. É uma peça que pede um sombreado mais simples. No corpinho também a gente dá em alguns pontos aqui, ó. Nas dobrinhas aqui das mãos. Entre os dedos também a gente pode passar um pouco também, ó. Pra destacar mais. Pezinho. Entre os dedos aqui do pé também. Nada muito forte, gente. Só, ó. Só de leve. Que já vai dar aí, né? Uma diferença aí na peça. E prontinho. Agora a gente já pode colar a cabeça no corpinho. Né? Só a gente ajustar aqui, ó, no lugar certinho. E para deixar essa cabeça bem fixa, ó, a gente vai usar aqui uma gotinha de cola instantânea bem aqui no centro do pescocinho. Vou passar também cola branca. Ó, a cola branca eu vou passar aqui em toda essa bordinha. Deixando a cola instantânea ali no centro. E vou usar um pouco da mesma massinha rosa que a gente usou. Vocês viram que eu fiz um corte ali, né? Perdeu um pouco da projeção desse pescoço, então eu vou alongar ele novamente aqui, ó, usando a massinha. E essa massinha já vai servir também para fixar a cabeça. Peguei aqui mais ou menos 2 gramas de massa. A mesma massinha rosa. Ó, vou achatar ela para deixar no mesmo formato aqui do pescoço. Vou colocar bem aqui no meio.
Vou pegar um pedacinho de palito de bambu. Tem mais ou menos uns 8 centímetros de palito de bambu. Vou fincar aqui, ó, bem no meio. Ó, até o palito atingir lá a bola de isopor que está lá embaixo, né? E agora a gente vai fixar essa cabeça. Ó, esse furinho aqui foi o furinho que eu tinha feito para deixar ela secando no isopor. Só que eu vou tapar porque esse furinho ele está muito afastado do ponto onde essa cabeça vai ficar mais bem posicionada. Ó, eu gosto primeiro de sempre dar um confere. Então, ó, é aqui que ela vai ficar melhor posicionada. Então agora sim a gente vai, agora que eu já fiz o furinho, a gente vai colocar cola. Passar aqui a colinha branca. Colinha instantânea no palito aqui no meio. E agora sim a gente vai colocar essa cabeça aqui, ó. Faz uma leve pressão até aquela massinha ali, ó, ceder. E agora a gente vai passar ali o pincel modelador ali em volta. Eu vou passar esse tequinhos aqui, ó. Pra ir rejuntando essa massinha na cabeça. E dando o acabamento aqui em volta. Não vou passar o pincel modelador, porque como eu passei cola instantânea, então pode prejudicar a borracha do pincel modelador. Ó, rejunta tudo em volta. E para finalizar nossa peça, deixar ela bem bonita, eu fiz aqui ó, essa base, estilo praia, né, que eu acho que combina muito aí com o tema. Eu já ensinei ela aqui no canal, tem aula aí, vou deixar o link na descrição do vídeo, que foi a base da Moana também que a gente fez, né, com essas ondinhas aqui feitas de resina. E eu vou colar, opa, eu vou colar a nossa Angel bem aqui, ó. Ó, passar um pouco de cola instantânea em alguns pontos e cola branca em outros pontos. E agora é só a gente fixar a nossa peça aqui no centro da base. Segura até a cola fazer efeito. E tá prontinha nossa Angel. E prontinho, nossa Angel tá aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês aprendam, façam muitas Angels aí, me marquem lá nos stories para eu repostar. Eu procurei fazer a aula da maneira mais simples possível para que fosse de fácil entendimento para todo mundo, até para quem está começando também. E esse aqui é o meu presente para vocês. Beijão e até o próximo vídeo.